Olá, meu nome é Mariana Guerra, esse é mais um vídeo que ela monetizou e hoje a gente vai falar sobre franquias, né? Esse modelo de negócios que às vezes as pessoas acabam recorrendo quando querem começar a empreender e não sabem muito bem o que fazer, né? Tem muita gente que quer começar a empreender, mas não tem um modelo próprio, não tem uma ideia própria, ou enfim, quer começar a empreender e não tem muita experiência, não sabe muito bem como fazer, quer sair do CLT, mas tem medo dos riscos e acha que as franquias vão ser uma solução mágica para isso. Então, nesse vídeo, a ideia é avaliar alguns dados e ver se isso realmente é verdade, né? Se as franquias realmente são essa solução mágica, se realmente são livres de riscos, se realmente vale a pena ter um negócio de franquia, né? Abrir uma franquia. Então, sim, fica até o final que hoje o vídeo tá bom. E aí, vamos lá, começando o vídeo. Primeira coisa, eu gostaria de começar me desculpando pela demora, né? Desde o último vídeo que eu postei aqui no canal. Eu geralmente tenho uma média de 1 vídeo, 2 vídeos por semana, e eu tô umas 2 semanas sem postar, porque eu acabei viajando. Inclusive, noivei na viagem, então gostaria de compartilhar isso aqui também. E nisso, no meu time muito elaborado de 1, 2 pessoas, o cronograma acabou fugindo. Peço perdão, não vai acontecer de novo. Agora estamos voltando para o cronograma normal aqui dos vídeos. E é isso. Desculpas feitas, indo para o tema do vídeo, falando de franquia. Mercado de franquia, grande verdade é que ele se expandiu muito da pandemia pra cá. Por quê? Será que é porque é muito bom ter franquia? É muito fácil ganhar dinheiro com franquia, por isso que tá tão forte? Não necessariamente, né? Na minha opinião, quando a gente analisa o mercado, é que essa expansão vem muito por causa das empresas. As empresas, elas começaram a querer expandir, querer crescer, utilizando menos recursos próprios. Do fim da pandemia pra cá, o capital ficou mais caro, os juros aumentaram muito, tanto mundialmente quanto no Brasil principalmente. E esse tipo de modelo, né, você crescer abrindo lojas usando capital de terceiros, acabou sendo uma resposta rápida e fácil para esse problema das empresas. Para vocês terem uma ideia, hoje, inclusive, tem especialistas de franquia, né? Tem pessoas que vendem esse serviço no mercado, pessoas que chegam na empresa e falam: você quer começar a ter franquia, você quer entender como pode entrar nesse mercado? Eu te ensino. Então, é um mercado que cresceu de forma muito rápida nos últimos anos. Tem empresas que expandiram de forma muito rápida por causa disso, porque a expansão para elas ficou algo relativamente mais barato. Como é um mercado que cresceu muito, então tem um discurso muito vendedor, né? Obviamente o faturamento está aumentando, obviamente as operações estão aumentando, mas não necessariamente significa que é algo que vai perdurar. Se a gente entrar num ciclo de retração econômica, de dificuldade econômica, pode ser que essas empresas sintam mais. Então, assim, só fazendo esse comentário, porque agora eu vou entrar na parte de análise e realmente falar sobre os números desse mercado, os números das franquias aqui no Brasil, que são números que num primeiro momento parecem de grande expansão, faturamento aumentando, mas é importante entender que isso não necessariamente significa que o mercado é bom ou lucrativo, né? Eu vou explicar mais à frente os custos, as pegadinhas, a parte operacional mesmo do negócio, os cuidados que você tem que ter nesse mercado. Então, só fazendo esse comentário aqui primeiro para alinhar um pouco as expectativas também. Falando de números, é um modelo que realmente se popularizou e vem crescendo nos últimos anos. E aí, repetindo, não necessariamente porque é bom você ter uma franquia, mas porque para as empresas foi uma solução de você crescer de forma rápida com capital de terceiros. E aí, quais são os dados que a gente tem desse mercado? Praticamente todas as análises setoriais que a gente tem de franquias vêm da Associação Brasileira de Franquias, a ABF. De acordo com a associação, eles olham para uma amostra e depois expandem isso para o resto do setor. Até que grau isso é confiável? Honestamente, os números que eles passaram eu senti que são bem vendedores, né? Eu vou explicar mais na frente as ressalvas que eu vi, as inconsistências que eu encontrei, mas também já deixando isso de antemão aqui. E aí, com a cara do mercado hoje, de acordo com a ABF, o faturamento de franquias no Brasil foi de 273 bilhões de reais em 2024, um aumento de 13,5% versus 2023. Sendo que, olhando as operações, né, o número de lojas, tivemos 197.709 unidades operando no fechamento do ano. Essas franquias geraram em torno de 1,7 milhão de empregos diretos, e com faturamento médio por operação de 115 mil no ano, aumento de 12,3% em 2024. E a primeira coisa, eu tô falando de faturamento, né? Tô falando de receita, não de lucro. E segunda coisa, quando eu falo de faturamento médio, eu tô falando simplesmente de uma relação entre o faturamento total daquele setor e o número de unidades. Vão ter unidades que vão ganhar bem mais do que isso e, obviamente, vão ter unidades que vão ganhar bem menos, né? Obviamente, tem franquias, marcas mais populares, que se provaram mais ao longo do tempo, mas ao mesmo tempo tem muita marca que não presta. Então, quando a gente fala de faturamento médio, é importante também ter essa noção. 2024 fechou com 3.300 empresas que estavam operando com franquia, né? Redes ativas, empresas de franquias ativas. Todas elas prestam? Não. Dessas 3.300, eu chuto que devem ter umas 100, 150 que de fato geram retorno, de fato geram lucro
Não faturamento, mas lucro. E vale falar que, frente a 2023, esse número de marcas, né, de empresas ativas caiu. Em 2023, eram 3.311 redes ativas de franquia. Ou seja, tiveram empresas que tentaram, não deu certo, acabaram saindo desse mercado. E aí a pessoa que colocou o dinheiro, abriu uma franquia, colocou o dinheiro no negócio, acabou sendo prejudicada. Isso que eu tô falando não é algo raro, né? O que mais tem é exemplo de empresa que teve um boom, uma explosão muito rápida, abriu várias franquias, muita gente começou a abrir loja achando que seria um grande sucesso. Depois a moda passou e a empresa quebrou. Tem o caso das paletas mexicanas, de não muito tempo atrás. A gente tem o caso do Hugo Berry, vocês devem lembrar, que era uma sensação, tinha cada esquina. Então eu trouxe aqui os números médios do setor. Existe uma grande diferença entre olhar para a média e olhar por franquia, olhar entre marcas. Sendo um pouco mais específico, olhando faturamento por segmento. De forma geral, o faturamento de todos os setores cresceram versus 2023. Mas repetindo, faturamento não é lucro. Se o mercado está em expansão, se está abrindo novas unidades, se a minha inflação está aumentando, é normal o faturamento aumentar. A gente tem que olhar essa relação versus os custos. Vou falar mais sobre isso à frente. Isso dito, os segmentos que mais cresceram em faturamento, quais foram? O primeiro foi de alimentação, que realmente é um dos segmentos mais expressivos, né? A gente está falando de McDonald's, Burger King, Cacau Show, Domino's. O faturamento cresceu 16% versus 2023. Então é um segmento que teve alta no faturamento. Isso não necessariamente significa que teve alta na margem, importante ressaltar. Outro segmento que teve alta foi de saúde, beleza e bem-estar. Aí seria, por exemplo, Espaço Laser, Natura, Boticário. Ele teve uma alta de 16,5% do faturamento. E, por fim, o terceiro segmento com maior crescimento do faturamento foi entretenimento e lazer, que também aumentou de 16%. Comentado sobre o faturamento e feita essa abertura do faturamento por segmento. É muito fácil tentar te convencer de alguma coisa falando de aumento de receita. No mundo inflacionário que a gente vive hoje, teoricamente, em tese, é normal que a receita aumente. Isso não significa que o negócio está se pagando. Isso não significa que o negócio está dando lucro. Isso não significa que o negócio é rentável, são coisas diferentes. Você pode ter uma receita gigante, uma receita que está aumentando, mas se seus custos estão aumentando mais ainda, se seus custos são maiores, então você vai acabar queimando caixa para continuar operando, vai chegar algum momento que você vai ficar sem dinheiro, vai ter que contrair dívida, aí vai começar a ter uma despesa financeira cada vez maior, fica no prejuízo e pode acabar quebrando. E aí, no caso da BF, ela não chega nesse conceito de lucro, né? Ela não chega nesse conceito de quantos deram prejuízo, quantos deram lucro, ou qual seria o lucro por segmento, ela não dá essa abertura, mas ela entra em alguns dados operacionais que é interessante a gente ter na cabeça. Olhando para o saldo operacional de 2024, como que ficou? Ele também aumentou, mas ele aumentou muito menos. Ele ficou praticamente em linha, 1%. O crescimento de novas unidades, realmente novas lojas no mercado total, foi de 0,9%. E como eu falei, olhando para marcas, né, olhando para redes de franquias, teve queda. 2023 era 3.311 marcas ativas, redes ativas, enquanto 2024 terminou com 3.300. Então, só falando tudo isso para vocês entenderem. Você não pode só olhar a receita, olhar que a receita está aumentando, né, ver que está tendo esse aumento no faturamento e achar que isso é resposta suficiente, que isso é um bom negócio, porque não é assim que funciona. Você tem que considerar os custos, a parte operacional, realmente quanto custa para manter essa operação. Além disso, tem que considerar o custo de capital. Você pegou um financiamento, uma dívida para colocar nesse negócio? Até o seu dinheiro, quanto que vale colocar nessa loja versus colocar em outro investimento? E para além da questão setorial, né, para além da característica do segmento, você tem que olhar individualmente, você tem que olhar para a marca, tem que olhar para aquela rede, o histórico daquela marca, o histórico daquela rede, olhar quanto tempo aquela marca existe, se ela é sólida, se ela não é uma moda, se ela não está expandindo muito rápido e talvez não seja sustentável. E ainda agora para as questões práticas, você está a fim de abrir uma franquia, você decidiu que quer abrir uma unidade, está interessado, te vender esse discurso do aumento do faturamento, que a receita está aumentando, o mercado está expandindo, você ficou interessado, o que vai entrar? Né? O que vão enfiar em você? Quais são os custos que entram no momento que você assina o contrato? Nesse faturamento bruto, né, que todo mundo fala, o discurso bonitinho, aqui no Brasil a gente tem uma estrutura de taxas. Então, além dos custos operacionais, além de tudo isso que eu vou falar aqui também, além disso, desse faturamento lindo, vai entrar a taxa da franquia. Geralmente você paga na entrada, né? E o valor vai variar dependendo da marca, dependendo do setor, do segmento. Existem lugares, por exemplo, nos Estados Unidos, que essa taxa não é cobrada até você conseguir o payback. Então, assim, até a unidade começar a se pagar, você não teria que pagar essa taxa. Aqui no Brasil não é assim. Você entra e você tem que pagar a taxa. Eu não conheço nenhuma empresa, nenhuma marca que faça esse sistema do payback. Aqui no Brasil
Brasil, realmente a taxa ela é cobrada desde o início. Além disso, tem a taxa do fundo de marketing e propaganda, geralmente ela vai variar de 1 a 5% do faturamento, ou pode ser inclusive um valor fixo, né? Vai depender do segmento do setor. E também tem os royalties. Algumas redes usam valor fixo ou pode ser um percentual do faturamento. Além das taxas, tem os custos, a parte operacional, o custo para você tocar aquele negócio. Você vai ter o custo com insumo, que vai variar por segmento e que na prática também não é você que vai decidir. É isso, você abre uma franquia, você não tá tocando um negócio seu, você tá replicando um negócio que alguém criou. E essa pessoa escolhe qual fornecedor, essa pessoa escolhe qual insumo que vai ser gasto. Então, é um custo que tá entrando e você não tem muito jogo de cintura para lidar. Então, preste atenção nisso. Se você decidir abrir uma franquia, começar uma franquia, preste atenção nisso também. Além disso, custo com pessoal, salários e encargos, tem que pagar, obviamente. E aí o horário que a loja vai ficar aberta também vai depender da rede, é regra da rede, regra da marca, você tem que seguir. Se você for contratar alguém para cumprir com esse horário, você vai ter que pagar os salários mais os encargos. Além disso, para ter unidade, vai ter que pagar IPTU, vai ter que pagar condomínio. Se o terreno não for seu, vai ter que pagar aluguel. E os custos com utilidade, manutenção, seguro, software, o que seja. Esses outros custos operacionais que às vezes você não imagine que entra. Enfim, além das coisas que aparecem do nada, né? Às vezes um cano explode, às vezes a fiação dá problema, às vezes o vizinho não gosta de você e joga fogo na calçada da sua loja. No fim, considerando tudo isso, esses custos e taxas, qual vai ser o retorno? De acordo com a ABF, o retorno médio sobre o investimento, eu inclusive até considerei relativamente alto, né? De 10% a 30%. E aí, no caso, digo relativamente alto porque eu achei que seria pior. E é importante fazer o comentário aqui que o segmento de alimentação falam que é mais baixo. Então, percebam que o faturamento de alimentação está lá com grande destaque, né, que aumentou muito, mas o retorno de alimentação é relativamente mais baixo, de 7% a 15%. E aí, lembrando, essa é uma informação dada pela Associação de Franquias. Essa mesma associação, ela fala que o tempo para o investimento se pagar é de 18 a 36 meses. E é por isso que eu falei que eu não gostei dos dados que eles passaram, que eu não senti confiança, porque ou o investimento se paga em 18 a 36 meses, ou a taxa de retorno sobre o investimento de 10 a 30%. As duas informações não casam. Um retorno de 10% ao ano, na verdade, ele demora 120 meses para se pagar, enquanto o retorno de 30% ao ano, que é o que eles tinham dado como top, demora 40 meses. A ideia que eles vendem de payback, não sei o que eles consideram como payback, mas a ideia que eles vendem é meio mentirosa. E é isso sem pensar nas pessoas que pegaram financiamento, pegaram empréstimo, né? Pegaram capital com custo altíssimo, diga de passagem, né? Agora com uma Selic na casa de 15% ao ano. E aí vale falar, olhando para a falência. De acordo com a ABF, a falência das unidades, né? A falência das franquias fica numa taxa de 5 a 6% ao ano. Isso é muito baixo comparado com empresas normais, né? Comparado com o mercado de forma geral. Então, ou realmente o mercado de franquias é um mercado muito mais seguro, ou esse é outro número que é extremamente esquisito. E aí vale falar, o que é uma franquia quebrar? É você, pessoa que colocou o dinheiro, decidiu abrir uma unidade, né? Decidiu ser o dono dessa unidade, é você declarar falência, não é a marca em si. O que acontece muitas vezes, né? Dizem que acontece, é uma franquia dar errado, a pessoa que colocou o dinheiro não conseguisse pagar, não conseguisse manter, e simplesmente aquela rede depois passar o ponto para outra pessoa. Então, assim, só reforçando o que eu falei no começo do vídeo. É um mercado que cresceu muito, mas não necessariamente no sentido porque ter uma franquia é muito vantajoso, mas porque as empresas perceberam que crescer com capital de terceiros, para elas, no momento atual, com os juros tão altos, acaba sendo vantajoso. E aí, como tem menos custo envolvido para a empresa, né, para a rede, para a marca, a gente vê que várias empresas estão expandindo de forma muito rápida, estimulando muito franquia. Provavelmente seria mais conservadora se fosse o capital dela, se fosse o dinheiro dela. E aí, de forma geral, o que mais vai impactar o retorno de uma unidade, né? Se você está querendo abrir uma unidade, o que você tem que olhar, o que você tem que estudar a fundo para tomar essa decisão? A coisa mais importante, que acaba sendo mais determinante, é o ponto comercial, né? Exatamente onde essa unidade vai abrir, onde você vai ficar. Você está escolhendo um modelo de negócio que é físico, é presencial, né? Tirando o caso do delivery e tal, que realmente tem um pouco mais de jogo de cintura, você acaba ficando muito limitado à região que você tá. É um modelo de negócio muito ligado ao atendimento ao cliente, né? Realmente conversar com as pessoas. E você fica dependente do fluxo, você fica dependente do movimento comercial, dependente das pessoas que passam por lá, né? Exatamente que público consumidor vai ser
esse versus o custo que você vai ter de estar ali, né? Você tá pagando um IPTU do Leblon, da Gávea, qual vai ser o seu ticket para recompensar isso? E aí o segundo ponto para olhar, além da questão do local, né? Realmente, ponto que você vai ficar. Qual é o ticket médio que você vai ter e qual vai ser a recorrência de clientes que você vai ter. Terceiro, quais são os produtos que você vai vender, qual a marca que você está vendendo, qual a empresa você está se associando, qual vai ser os seus custos de fornecedor, custo de insumo. Quarto, necessidade de mão de obra, os encargos que você vai ter, qual a necessidade de produtividade. Tem uma coisa ligada ao atendimento ao cliente, que pessoa você vai contratar para fazer esse intercâmbio. Você não pode contratar uma pessoa mal-humorada, uma pessoa com bafo, uma pessoa que não sorria. E considerando tudo isso, considerando as taxas estabelecidas no contrato, qual vai ser sua margem? Qual seria a sua expectativa de retorno? Sua expectativa de fluxo de caixa e exatamente quanto capital você tem para ficar girando, né? Para o negócio ele conseguir ser tocado. O capital de giro necessário. E aí, como eu falei, algumas dessas coisas são definidas em contrato. Então, a partir do momento que você entra nesse negócio, a parte de taxa, por exemplo, com certeza vai estar no contrato definida. Os suportes que a rede, a marca vai te dar, o território, o local que você vai ficar, tudo isso vai estar em contrato. Muito importante olhar tudo isso com atenção e muito importante também olhar as cláusulas de saída com atenção. Deu ruim, preciso sair, me arrependi da decisão que eu fiz, como que eu consigo sair dessa enrascada? Confere o prazo, questão de renovação, necessidade de reformas e manutenções obrigatórias, como ficaria esse custo. Olha as cláusulas de não concorrência, olha as cláusulas de exclusividade do ponto comercial. E uma dica que eu achei muito boa, que eu vou deixar aqui no vídeo, é realmente jogar na internet, né? Olhar no Juiz Brasil da vida, exatamente quais são os processos que essa empresa que você está decidindo fechar o contrato, nessa rede de franquia que você está decidindo entrar, exatamente quais processos ela tem, exatamente que discussões ela tem, que problemas aparecem. As pessoas que entraram, o que depois deu M, o que depois elas se arrependeram, o que depois elas tiveram que brigar na justiça para tentar resolver, e ver se é um problema que você está disposto a lidar, ver se é um problema que você dormiria tranquilo, ou se é algo para você uma red flag, né? Você não quer entrar de forma nenhuma se aquilo é um risco. É óbvio que além dessas questões de contrato, vão ter as questões de mercado, né, de realmente sazonalidade. Não é algo tão óbvio, né, não é algo dado, mas aí você faz pesquisa olhando para o segmento, olhando para o produto de empresas similares, olhando para outras pessoas que já estão operando franquias daquela marca. Olha para a marca, né, olha quanto tempo aquela marca existe, se é uma empresa confiável, se ela tem histórico no mercado de franquia ou não. E pensem muito bem antes de tomar qualquer decisão, né? Não paguem pra ver, né? Eu falei no começo do vídeo, foi a chamada aqui do vídeo, que tem muita gente que acha que a franquia é uma resposta fácil pra empreender. Que se você quer começar a empreender, quer sair do CLT, mas não tem muita ideia de o que fazer, não tem experiência, não sabe como abrir uma loja, não sabe como abrir um empreendimento, então a franquia é uma forma mais fácil, é um caminho com uma luz, uma trilha já definida, que você vai conseguir ter mais jogo de cintura. Cara, não. Tem riscos, tem dores de cabeça e tem dores de cabeça específicas por ser franquia. Se você abre uma franquia de uma rede, de uma marca, você tá se colocando obrigatoriamente nas regras daquela marca, daquela rede. No fim do dia, você vai ter que replicar um negócio que já existe, não é sobre inovar. Às vezes, depois você começa o operacional, acha que poderia ter uma solução X para determinado problema, mas não é assim. Eles contrataram para replicar um modelo já existente. Você tem que calar a boca e fazer. Você tem que aceitar essa regra. Então, assim, não achem que é só entrar sem entender o negócio, não achem que é só entrar sem entender as regras do jogo, porque vai dar ruim. E mesma coisa, não achem que você consegue tocar uma franquia sem experiência, sem um mínimo de conhecimento sobre empreender, sobre analisar negócios. Óbvio que não, continua sendo um negócio, continua tendo as dores de cabeça e riscos de um negócio normal, mas ainda com essas restrições específicas. Você está jogando nas regras de uma corporação, não são nas suas regras. E aí aquilo, é óbvio que tem vantagens, não estou falando aqui que não tem. Se você tiver interesse, obviamente também tem os prós, tem suas vantagens, né? Se a empresa é uma empresa maior, uma franquia que já é conhecida, que está no mercado há mais tempo, obviamente ela vai ser uma empresa mais estruturada, ela vai ter um sistema mais bem estabelecido para te ajudar a começar. Tem rede que tem curso, tem rede que realmente tem suporte, querendo ou não, é um modelo testado, é uma marca que, enfim, já, teoricamente, se for uma marca estabelecida, é uma marca que já se provou, mas é importante entender que não é só porque é franquia que também não vai ter riscos. Na verdade, muito pelo contrário, vai ter riscos próprios por ser franquia. É uma marca, um modelo que
já se provou no tempo? Mas é uma marca e um modelo que não são seus. Você tem que seguir aquela regra, você tem que seguir aquele modelo. E se depois a marca tiver um problema de reputação, né? Sei lá, o CEO decidiu entrar no Twitter e falar a opinião dele pro mundo. Depois disso acontecer, não é algo que você consegue controlar. Então também tem esses riscos. Sendo que para fazer isso, você vai ter que pagar taxas iniciais, você vai ter um custo inicial para ter esse direito de abrir essa franquia, e vai acabar comendo sua margem no começo. É muito importante ter isso em mente, entender o seu perfil. Se você é o perfil de uma pessoa que gosta de autonomia, franquia não é para você. E é importante também entender esses riscos e ter muito cuidado na parte de contrato. Ver os termos de contrato, ver os processos que essa empresa está envolvida, porque depois você se enfia numa enrascada e, enfim, para sair é bem complicado. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Falar um pouco sobre essa dinâmica, falar um pouco sobre esse modelo de negócios. Se você gostou, por favor, deixa seu like, comenta o que você achou, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.